Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Cine Talks, agora aqui com meu amigo Antônio Lacerda. Obrigado, Ricardo, e prazer estar aqui com vocês, todos minha. E todas. Bacana, prazer. Obrigado, prazer. Estou feliz de estar aqui. Obrigado, né? Agora que você tem uma vida também no Sul, você fica mais lá ou aqui? Eu fico no avião, eu fico quase a semana inteira lá em Porto Alegre. E às vezes eu estou aqui em São Paulo, bastante em Brasília e também em Santiago. Eu fico aí rodando Santiago, Brasília, São Paulo, Porto Alegre. Eu queria saber de onde você tira tanta energia. Eu acho que é de família, viu? Eu acho que é o sangue espanhol, alguma coisa assim. Nossa, nossa, porque antes... E eu gosto também. Você gosta? Gosto, Você gosto. se considera um workaholic? Eu não sei se eu sou um workaholic, não. Eu faço o que eu gosto. E quando você tem paixão. Quando você faz o que você gosta, tudo bem, você concilia. As pessoas falam de work-life balance. Eu estou perfeitamente balanceado com o que eu faço dentro de casa, no trabalho. Eu tenho o meu próprio equilíbrio. Cada pessoa tem seu próprio equilíbrio. Então, isso depende. Queria te dar um presente para você tomar uma aguinha aqui. Queria agradecer ao Alexandre, ao Le Cruzeiro, a toda a equipe. Muito obrigado. Por você obrigado. Opa, presentão, hein? Valeu. Você tomar água. Agora que você está fazendo suas caminhadas nas cachoeiras. Olha que delícia. Lá. Linda. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por você ter vindo. Olha. Também queria agradecer ao Dr. Nico Caldeirão aqui para você usar uma bolsinha aí. Legal. Obrigado, Lacerda. Muito obrigado. Vai ser muito usada. Obrigado. E você eu estava falando que você é um viajante, porque você também liderou muitos anos. Quantos anos de BASF? Quase 20 anos. Foram 19 anos, 10 meses na BASF. Uma vida, né? E quantas... Você acabou virando... Como que chama aquele cara que ganha um cartão que vai tanto para a Alemanha? Horn. Você virou Horn, não? Não, porque eu viajava mais pela Latam, né? Pela Latam. Mas você sabe o que eu tô falando. Sei o que você tá falando. Porque... Não, mas eu já sou... Eu sou Black... Signature. Eu sou Signature da Latam já desde o início, desde o começo. Impressionante, né? Porque aquilo... Nossa... E é um baita benefício, É um baita benefício. E eu acho assim, não é só, o pessoal acha assim, viaja tal, mas não é, tem que ter muita saúde, não? Olha, tem que ter muita saúde sim, acordar de madrugada, voos mais tarde também, até para fugir do horário de trânsito de São Paulo. E saber conciliar isso com a sua vida, né? A viagem faz parte do seu trabalho, o trabalho faz parte da sua vida. E não é um desgaste estar em aeroportos, não pode ser um desgaste você estar num avião. Hoje em dia você tem conexão com a internet no avião, então você trabalha, você assiste um filme, você tem que aproveitar aquele momento, ponto. Não pode ser algo que te consome, é parte de você, ponto. Lacerda, eu queria, assim, como que foi trabalhar com o alemão? Como que é o pensamento alemão? E como que é hoje o pensamento latino, o chileno? Eu queria que você me fizesse não é um relatório, mas assim, como é que é essa diferença? Mas eu vou um pouco mais, porque eu fiquei, antes de trabalhar quase 20 anos na BASF, 20 anos praticamente, eu trabalhei 17 anos na Monsanto, uma empresa americana. É verdade. Então, a transição de uma empresa americana para uma empresa alemã, creio que aí sim. Mas, desculpa interromper, o que era a Monsanto mesmo? Monsanto de defensivos agrícolas. Também na área de químicos. Então você também veio do agro. Eu vim do agro. Eu sou agrônomo, inclusive. Eu sou agrônomo, Então, isso eu não sabia. A transição de uma empresa americana, 17 anos, para uma empresa alemã, isso sim, isso foi um belo desafio. Agora, de uma empresa alemã para uma empresa chilena, não. Não é por nada um desafio. A cultura é muito parecida, inclusive. O Chile teve uma colonização alemã muito grande, muito forte. Italiana, como você, né? E espanhola e alemã. Então, está sendo assim uma transição bem fácil. Eu já estou há 2 anos na CMPC. CMPC é uma empresa chilena, centenária. É uma empresa familiar. E a 5ª maior produtora de celulose do mundo. E está estabelecida aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. E é por isso que eu fico nesse vai e vem. E qual é a diferença desse pensamento que eu acabei te cortando e você terminar o raciocínio? De uma empresa americana para uma alemã e para uma chilena? É a rapidez na execução.
A rapidez na execução, no planejamento. A empresa americana, pelo menos era assim, muito rápida no planejamento. Ela é muito direta, né? Muito direta, straight to the point, e também com uma execução muito rápida. E isso, às vezes, não dava tanto certo, né? Mas, às vezes, dava muito certo também, porque a velocidade, dependendo da situação, a velocidade é muito importante, tanto no planejamento quanto na execução. A empresa alemã já pensa bastante como fazer, quais são os critérios que são utilizados para fazer aquele investimento, onde, qual velocidade. Eu diria que tem vantagens e desvantagens nas duas culturas, mas eu acho que o executivo de hoje ele tem que se adaptar a qualquer cultura. O mundo é tal que o executivo, para ter sucesso na sua carreira e ter sucesso na empresa, ele tem que ser muito flexível e adaptável. Então, qualquer que seja a cultura, a gente tem que ter uma leitura rápida e se adaptar. Trabalhar e fazer com que não seja um entrave, ou seja, uma barreira. A gente seja parte de qualquer que seja a cultura daquela empresa. É assim que eu trabalho, pelo menos. Sim, incrível. Eu queria te perguntar, hoje você transitou por estruturas globais altamente organizadas e hoje você lidera uma operação industrial direta. Onde a liderança é mais exigida, na complexidade estratégica ou na pressão da execução? Eu diria que hoje é na pressão da execução. A complexidade estratégica, ela sempre existe, ela é parte do dia a dia também, tá? Mas a pressão na execução, a pressão por resultados, a pressão por custo, por velocidade, os mercados, Ricardo, os mercados, qualquer que sejam eles, estão muito dinâmicos. Muito dinâmicos. Hoje, tudo aquilo que a gente aprendeu nos livros, até a nossa experiência do passado, né, não se aplica mais. A lógica perdeu a lógica, Ricardo. A lógica perdeu a lógica. Nossa, olha, eu nunca tinha ouvido essa frase, hein? A gente tem que... A lógica perdeu a lógica. A gente tem que ter uma leitura muito rápida do que acontece no mercado e de uma forma muito dinâmica, se adaptar. Porque os eventos, eles se sobrepõem, a bem da verdade. A cada mês, a cada não sei quantas vezes ao ano, a gente tem novos eventos num mercado globalizado. Eles criam uma dinâmica que você tem que rapidamente se adaptar e fazer com que aquela nova situação ela não seja um empecilho, não seja uma barreira ao desenvolvimento e à comercialização dos seus produtos. E também na originação de matérias-primas. Hoje está tudo muito interconectado. A gente falou de tarifaço há poucos meses atrás. Agora a gente falou de uma guerra. E outras guerras virão, outras tarifas ou guerras comerciais virão. Então, é bem complexo hoje como o mercado está, como os nossos clientes reagem a isso e como a gente tem que procurar se adaptar rapidamente a essas circunstâncias que o mercado e os nossos clientes nos impõem. Olha, não é fácil, Ricardo. Não é fácil. Você tem que estar muito ligado, muito conectado. E aí que eu vejo o seu papel, e eu acompanho você já há alguns anos, né? Alguns anos, não vamos entrar nesse mérito. Mas o papel das conexões. O quão é importante as pessoas, as empresas, não somente estarem atentas ao mercado, às mudanças de mercado, mas às conexões. Porque é através dessas conexões que a gente se atualiza, que a gente se informa, que a gente aprende e que a gente se adapta. Sim. Esses ambientes complexos, né, o que mais destrói o valor, na sua opinião? Decisões erradas ou as decisões tardias? É que você estava falando agora da rapidez, mas... Eu acho que os dois, viu? Porque, decisões erradas é fácil depois falar, né? Muito fácil falar, não, mas a decisão foi tomada errada. Ou quem tomou a decisão, mas acaba refletindo no quem é o chefe, né? Então que é você. É muito fácil você falar de uma decisão errada já tomada, né? Passou. Mas você demorar numa decisão hoje, olha,
literalmente você perde o bonde. Você perde o bonde. Então, é tomar a melhor decisão com as informações que você tem naquele momento. E, eventualmente, pode ser decisão errada, mas, pelo menos, você avançou. Sim. Porque hoje, quem espera muito para tomar uma decisão já tem que tomar uma outra decisão. A decisão muda. É verdade. A decisão muda porque alguém já tomou aquela decisão antes de você. E o mundo, da forma como está, tem muita gente pensando na mesma coisa que você está pensando. Tentando tomar ou oportunizar aquela chance antes de você. Então, se você demora, foi. Aí as decisões mudam. Interessante essa sua visão de que todo mundo está pensando igual a você, né? Não, Você falou uma coisa que é impressionante, que é uma verdade mesmo. A gente sempre fala, a gente desce muito para a praia final de semana, São Paulo, vai para o litoral. A única coisa, certeza que você tem é que pelo menos 300 a 400 ou 500 mil pessoas pensaram igual, da forma que você, que vão descer também. É isso. Então, um exemplo mais simples, né? Mas é assim que funciona. Hoje, nós temos uma guerra. Nós temos várias matérias-primas que estão em dificuldade de fornecimento, os preços escalaram e existem empresas que estão de verdade tirando proveito dessa situação. Uhum. E se aproveitaram de uma situação de crise, uma situação difícil, complexa, e estão sabendo se colocar e tirando literalmente proveito e colocando e recolocando produtos no mercado que antes a gente não imaginava. E é assim que funciona. Está acompanhando isso? Opa, não tem... Você pode dar alguns exemplos? Por exemplo, não tem óleo diesel, né? O óleo diesel, tem óleo diesel, por enquanto pelo menos. Né? O preço do óleo diesel subiu em média 21% a 25% no Brasil. Em outros países subiu até mais. E todas as empresas, de uma forma direta ou indireta, dependem de transporte, dependem de óleo diesel. E algumas empresas, até de combustíveis renováveis, que vinham muito com dificuldade de colocar seus produtos no mercado, deram um passo à frente. Produtos renováveis que são produzidos aqui no Brasil. O Brasil importa aproximadamente 25% do óleo diesel que consome. E essas empresas de produtos combustíveis renováveis, que são substitutos ao óleo diesel mineral, se colocaram no mercado rapidamente. Sim. Fazendo com que o seu produto, que até naquele momento era uma alternativa, mas uma segunda alternativa, passasse a ser a primeira alternativa. É a alternativa que nós temos. E vem para ficar. Então, toda crise tem barreiras, tem oportunidades e, de novo, as empresas, as pessoas, porque por trás das empresas a gente está falando de pessoas. As empresas que enxergam essas oportunidades, elas se movem e na grande maioria das vezes, dá certo. Puxa vida. É. O que você aprendeu nessa operação que mudou sua visão estratégica? Ricardo, eu vejo que muita gente, muitos executivos precisam se comunicar melhor, precisam se expressar melhor, precisam explicar de uma forma mais clara, mais transparente, mais prática o que eles querem, eles e elas querem, na verdade. E à medida que as pessoas se comunicam melhor, de uma forma mais clara, porque se comunicar implica que a outra pessoa ou outras pessoas têm que entender o que você quer. E à medida que esse aprendizado, para mim, ele é básico, à medida que as outras pessoas entendem o que você quer, fica muito mais fácil trabalhar. Muito mais fácil. Eu até hoje, recebo inúmeros e-mails ao dia e eu vejo exatamente aquelas pessoas que sabem como pegar um problema imenso, de uma forma concisa, explicar o que eles querem, o problema e a solução. E outros que pegam aquele problema e escrevem um e-mail que, hoje em dia, você não consegue ler um e-mail tão longo assim. Então, isso faz uma diferença tremenda no sucesso de uma empresa, no sucesso de um líder. E eu repito, saber se comunicar para que as outras pessoas entendam e possam auxiliar naquela solução daquele problema ou, conjuntamente, a gente caminhar para que exista uma solução
uma resolução. Comunicação, Ricardo. Eu acho você um grande líder, assim, eu tenho uma admiração, não estou puxando o saco não, viu, gente? É verdade, assim... Sou experiente. É legítima a minha admiração por você. E você acha que o e-mail ainda funciona? Ou você acha que hoje o WhatsApp substitui o e-mail? Como eu uso o e-mail hoje? Eu vou te dar um exemplo muito claro. Ontem à noite, fiquei até às 8h30 da noite numa reunião, uma reunião complexa. Ao final da reunião, eu sempre faço uma coisa já há muitos anos. Eu procuro resumir entre os participantes qual foi o entendimento daquela reunião. Olha, só para finalizar, nós discutimos esses pontos e chegamos a essas conclusões e é este o plano de ação. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Eu faço isso ao final das reuniões. Aí eu coloco isso no e-mail. Eu coloco isso no e-mail. Se você oficializa. Eu oficializo e facilita para que eu faça follow-up depois. Então, para mim, hoje, eu utilizo o e-mail assim. Certo. Eu utilizo o e-mail como uma ferramenta de resumir o que foi discutido e fazer com que o plano de ação seja muito claro para todos e todas que estavam na reunião e para aqueles que não estavam. Para que a gente crie uma memória, mas além de tudo, para que a gente possa, na próxima reunião, nós acordamos isso, foi feito? Por que não foi feito? Eu uso e-mail assim. Sensacional. Eu reduzi tremendamente o número de e-mails que eu mando no dia a dia. Eu uso muito WhatsApp, eu tenho 2 telefones, eu sou conectado 24/7 no WhatsApp. Sensacional. E... Por falar nisso, o que você acha dessa suposta mudança do 6 por 1, 6 por 2? Até me perdi já. Pois é, a gente tem, em primeiro lugar, eu acho que tem que ter uma clareza do que é exatamente a proposta do governo, né? Isso é importante. Pessoalmente, eu acho que... É 6 por 1 ou 6 por 2? 6 por 1. 6 por 1 que eles querem 6 fazer. 6 por 1, querem terminar o 6 por 1. Querem terminar o 6 por 1, querem fazer 6 por 2, exatamente. Né? 5 por 2. 5 por 2. 5 por 2. O que você acha? Eu acho que acho que está certo, não está errado. Você acha que tá vai certo? ter um custo. Vai ter um custo. A sociedade tem que entender que vai ter um custo. Mas, do ponto de vista da pessoa que trabalhava muito mais, ela vai ter uma perda também, tá? Ela vai ter uma perda, porque antes ela usufruía desse turno de trabalho, se eu puder chamar assim, principalmente no comércio, porque acho que a área que mais vai estar afetada é o comércio. Não somente, mas principalmente. Muitas fábricas já têm um esquema de turnos e tem banco de horas, então em algumas indústrias o efeito dessa mudança é menor, mas principalmente no comércio, esse é um efeito que vai bater forte. Não somente quem paga, mas também quem recebe. Porque, olha, eu estou conversando com muitos empresários aqui, conversei com 2 hoje e também eu converso com muito dono de construtora. Tá difícil a mão de obra. Agora, você imagina como isso é aprovado? Não sei. Eu não sei se a disponibilidade de mão de obra, acredito eu, que não vai ser alterada em função dos turnos, né? Mas vai ter um custo. E, de novo, esse custo não é somente para quem paga, também esse custo para quem recebe, porque, afinal de contas, era uma renda a mais que a pessoa tinha e vai deixar de ter. E se o governo falar que vai ser o mesmo valor do 5 por 2 para 6 por 1, é meio estranho, né? Porque a pessoa vai trabalhar menos horas no final das contas. E vai ser imposto isso para pagar mais? A gente não sabe, não tem clareza exatamente como vai ser regulado isso. Se fala muito, eu particularmente gosto do conceito, mas eu tenho certeza absoluta que as consequências virão. E repito, para quem paga e para quem recebe. Nos Estados Unidos você ganha por hora. Em muitos países no mundo você ganha por hora. Não é? Que seria o mais certo, seria o mais justo. Por justo, né? Como que você... olha só, a próxima pergunta vem até um pouco disso. Como que você diferencia a disciplina de rigidez dentro de uma organização? Essa pergunta é excelente. Ainda mais
Você veja que eu vim de uma empresa alemã, né? E eu vou te dar um exemplo. Muita gente fala de inovação, Que, aliás, tem muito a ver com o japonês também. Também. Muita gente fala de inovação, de criatividade, mas mesmo a inovação dentro da mente ou das organizações mais criativas precisam de disciplina. Não é? Precisa de disciplina. Você precisa, de uma certa forma, disciplinar toda aquela energia para que você possa realizar, executar depois. Então, eu falo muito sobre isso em várias palestras que eu dou, em podcasts como este, da importância da disciplina na inovação. Da importância da disciplina dentro do ambiente de criatividade. Porque ela, sem criar regras, mas ela traz um modelo para que a gente possa tangibilizar toda aquela energia, porque senão você não tangibiliza. Você acaba fazendo várias coisas e não cria nada, no final das contas, não cria valor. Verdade. Então, para mim, disciplina é absolutamente chave em todo e qualquer processo. Lacerda, você precisa escrever um livro. Eu vou te apresentar uma pessoa. Eu sou fã da disciplina de uma forma inteligente, uma disciplina moderada e inteligente, daquela que agrega valor. E não aquela disciplina... Muita gente confunde disciplina com rigidez, com... Disciplina é disciplina, gente. Rigidez é rigidez. São coisas muito diferentes. Gostei do que você falou, da questão da energia dentro de uma disciplina. Não tenha dúvida. Né? Olha que beleza, você ter muita energia e canalizar da forma correta para que a captura de valor ela seja realizada para a pessoa, para a empresa. Não tem, olha... A gente fala muito de motivar as pessoas, mas um dos pontos que mais motiva é você ver a sua ideia dando certo. E para que a sua ideia dê certo, você precisa de processo, você precisa de disciplina. Mas não confundam, eu vou repetir aqui, não confundam disciplina com rigidez. Não confundam disciplina com rigidez, são coisas muito diferentes. Olha, você já pensou em dar aula? Eu adoraria dar aula, se eu tivesse tempo. Eu adoraria. Já me convidaram, eu falei, olha, eu não tenho tempo. No começo da conversa, você falou que você vai muito para Brasília. Por quê? Nós temos a CMPC, está em fase de implementação ou de implantação do maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul e um dos maiores investimentos da indústria, né? Investimentos privados da indústria do Brasil. Vão ser 27 bilhões de reais. É uma nova fábrica, quase 5 bilhões de dólares. É uma nova fábrica de celulose lá no Rio Grande do Sul. E isso faz com que eu esteja permanentemente em contato com as autoridades para obter as licenças. As licenças ambientais, as licenças em relação aos povos originários, e eventualmente até obter algumas linhas de financiamento junto ao BNDES, eventualmente, porque hoje tem muito dinheiro no mundo, tem muita gente oferecendo dinheiro para empresas boas com projetos bons. Não falta dinheiro para isso não, tá? Mas isso faz com que eu vá constantemente a Brasília, praticamente 2, 3 vezes ao mês eu estou em Brasília para justamente fazer com que essas licenças... Você imagina. Elas possam fluir dentro do Brasília. Brasília é um mundo à parte. E se você não fizer segmento nos seus processos, eles têm um ritmo, uma tramitação mais lenta. E à medida que você faz segmento, faz as coisas certas, mas se você faz segmento junto às autoridades, as coisas têm um caminhamento um pouco mais rápido. Falar um pouquinho também, continuar falando com você sobre decisão e liderança. Como que você decide quando os dados são inconclusivos? Olha, eu não tenho vergonha nenhuma de chamar, ligar para as pessoas, pedir ajuda. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu nunca fui, talvez, em nenhuma das posições de liderança que eu tive, eu nunca fui a pessoa que mais entendia daquele negócio. Eu sempre tinha pessoas muito boas que entendem muito daquela área que elas atuam. E eu busco me informar e não tenho absolutamente nenhum medo de dizer que eu pergunto
e respeito a opinião de outras pessoas, dentro e fora da empresa, para que a melhor decisão seja tomada. Muita gente, numa função executiva de liderança, de alta liderança, acha que tem que saber de tudo, sobre tudo. E isso é um erro tremendo. Primeiro que desmotiva o time que está embaixo. Você não valoriza o melhor das pessoas, que é o conhecimento, a criatividade, você não delega. Mas à medida que você tem a humildade de falar, eu não sou a pessoa que melhor entende deste assunto e vou trazer os melhores experts para ajudarem ou mesmo serem os líderes nessa tomada de decisão junto comigo, muda tudo. Legal, hein? Muda tudo. Muito legal. Você já precisou escolher entre o que era certo e o que era viável? Muitas vezes. O dia a dia é isso. É isso, né? É isso. O dia a dia, ainda mais hoje, os recursos eles não são ilimitados. Então, muitas vezes eu já tive que tomar as decisões que eram viáveis, as mais rápidas, em detrimento de que elas não fossem ou não eram as mais certas, as melhores decisões, não as mais certas. Eu já tomei a decisão de pegar a segunda melhor alternativa ao invés da primeira, porque era mais viável. Várias vezes. Esse é o dia a dia. Aliás, esse é o dia a dia na nossa casa. Nas nossas vidas, às vezes você tem que tomar as decisões aquilo que é viável. Às vezes o certo é muito caro, é muito inviável, toma muito tempo, vai gerar fricção indesejada. É verdade. Lacerda, o que pesa mais hoje? Experiência acumulada ou leitura de contexto? A leitura de contexto. É leitura de contexto. Os dois, na verdade, mas hoje, mesmo a pessoa que tem muita experiência, se não ler o contexto, ela não toma a melhor decisão. A leitura de contexto, para mim, e ela independe do nível de experiência, apesar de que quem tem mais experiência, em teoria, deveria ter uma melhor leitura de contexto, mas leitura de contexto, hoje em dia, com essa confusão que existe no mundo e na sociedade, Ricardo, a pessoa que sabe ler a situação, ela tem uma chance maior de ter sucesso do que outras, que têm muita experiência, mas não sabem ler a situação. E eu vejo muito isso no dia a dia, hein? Muito no dia a dia. As pessoas querem, na verdade, impor a sua ideia, sua experiência, até pela sua experiência, sem ler o contexto. A chance de dar errado é grande. Olha o seu mundinho, né? Se olhar o seu mundinho... Hoje não existe. O mundo eu já falei aqui um pouco antes, o mundo está em constante revolução. Não é mais evolução, porque é revolução. Você acha que dá para fazer um planejamento do jeito que está as coisas? De longo prazo, não. Não dá mais. Não dá. Não, de longo prazo... Você falou, a lógica não tem mais lógica. Não, pega... Olha o nível do dólar hoje. Te dou um exemplo claro. Pega o preço, a taxa de câmbio hoje, abaixo de R$5 por dólar. Tem lógica nenhuma para isso acontecer. Não tem lógica. Não tem lógica. A lógica perdeu a lógica. Eu acabei de dizer, está cheio de dinheiro no mundo. Tem uma disponibilidade, bancos, instituições financeiras em geral, bancos de desenvolvimento de vários países e regiões, estão com muito dinheiro para investir, mas estão com medo de investir. Então, eles estão buscando negócios onde haja uma competitividade aparentemente mais longo prazo, eles estão buscando empresas sólidas e pessoas, lideranças que trazem um certo conforto, e hoje em dia são as lideranças mais tradicionais, mais conservadoras. É engraçado como a geração mais velha está sendo mais procurada, né? Pois é, porque... Então, é meio paradoxal, a lógica perdeu a lógica. Nossa, essa frase... A lógica perdeu a lógica. Você pega os melhores livros de economia, você pode parar, olha, isso aqui não se aplica. Não funciona mais. Não funciona mais. A dinâmica é outra. É claro, existem conceitos básicos que continuam os mesmos, mas a dinâmica... Qual a visão dessas famílias ricas chilenas do Brasil? O que eles falam da gente? Olha, em geral, o Chile é composto
por vários grupos empresariais. Como que é andar com essas famílias? Desculpa, estou fazendo um monte de perguntas. Não tem problema. Tem pelo menos meia dúzia de 10 famílias que tem vários ramos de negócio no Chile. A família controladora da CMPC é uma delas. Tem vários ramos de atividade, e inclusive da celulose. E eles olham, obviamente, o Brasil. Quem está no Chile olha para o Brasil, vê todo o potencial que o Brasil tem. Tá? Em vários segmentos. Em especial no agribusiness, mas não somente. Mineração e muitos outros. Existem segmentos que o Brasil tem claramente um footprint de competitividade de médio e longo prazo. Tá? Existem. Elas olham para o Brasil e falam, puxa vida, como a gente entra no Brasil para fazer com que esse potencial se transforme em realidade, se transforme em negócios, né? E o Brasil não é fácil. O Brasil não é fácil. O Brasil, o primeiro ponto que surge é a questão da segurança jurídica, ou a falta de segurança jurídica. Creio que esse é um grande entrave, não só para as empresas chilenas, para toda e qualquer empresa estrangeira entrar no Brasil. Segurança jurídica. Isso não ajuda nada. A falta da segurança jurídica, ela atrapalha muito o desenvolvimento do Brasil. Muito. Muito mais do que a questão política, que se fala a política brasileira A, B, C ou D. A política brasileira, o Brasil tem instituições muito sólidas na área política. Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo quando se trata de legislações, né? E isso faz com que toda e qualquer empresa tenha medo de se aventurar no Brasil. Medo. Nossa, é um sistema tributário extremamente complexo e leis que se sobrepõem e de difícil compreensão e por vezes leis que mudam. Mudar uma lei ou mudar algo que foi estabelecido é muito ruim. Mudar a regra do jogo é muito ruim. A regra do jogo tem que ser clara. Entendi. O Brasil perde mais por falta de estratégia ou por falta de execução, na sua opinião? O Brasil perde mais por falta de estratégia. Não é por execução. Não é por execução. Falta uma estratégia de país. Acho que a gente está vendo algumas áreas se movimentando no sentido de criar uma estratégia para o Brasil em alguns segmentos, mas com mais estratégia a gente consegue andar mais rápido. Nós temos grandes empreendedores brasileiros que fazem com que o Brasil se movimente. Muitos. Eu nem vou citar um ou dois aqui, são muitos, seria uma injustiça. E eu tenho conhecido vários ao longo dos últimos anos que realmente fazem com que o Brasil não só seja um potencial, seja uma oportunidade. É impressionante. E, Lacerda, você hoje, também, para mim, na minha opinião, virou um doutor em sustentabilidade, né? Trabalhou... A sustentabilidade hoje é uma obrigação ou vantagem competitiva real? A visão de sustentabilidade mudou, tá? Mudou? Mudou e tem mudado bastante. Você acha que virou política? Nós temos que fazer com que o consumidor valorize a sustentabilidade. Porque as empresas têm se esforçado muito no sentido de fazer com que a sustentabilidade nas suas respectivas áreas, na produção, dentro do âmbito que cada uma das empresas trabalha, o esforço dentro das empresas é muito grande. Mas à medida que o consumidor não valoriza, a sustentabilidade é mais cara. A sustentabilidade não é mais barata, na grande maioria das vezes. Uhum. E se a gente não valorizar isso dentro da cadeia de valor, o avanço da sustentabilidade ele é prejudicado. É prejudicado. Meu dia a dia, né, quando eu levo para o conselho de administração da empresa uma ideia super sustentável que é mais cara, eu tenho que estar muito embasado. E eu tenho certeza que as pessoas que estão me ouvindo aqui já passaram por essa experiência. Você vender uma ideia sustentável, que ela é mais cara do que a ideia não sustentável, você tem que ter argumentos muito sólidos.
muito sólidos, porque os membros do conselho de administração vão te questionar muito, muito sobre o porquê de você fazer com que essa ideia seja a ideia que vai ser o vetor de investimento da empresa naquele momento. Eu tenho certeza que muitos vão se colocar no meu sapato aqui agora e falar, já passei por isso. E tem alguns mercados que aceitam melhor a sustentabilidade, o consumidor final. Tem outros que resistem ainda. E aí a sustentabilidade, ela perde um pouco de tração. Existe muito espaço ainda para a gente avançar, especialmente no Brasil. No mundo inteiro. Mas o contexto atual, ele não favorece a aceleração dos vetores de sustentabilidade. É uma pena isso. É uma pena. A gente não pode retroceder. Retroceder seria um erro tremendo. Mas o consumo de petróleo continua aumentando, dia após dia. Consumo de gás natural oriundo de combustíveis fósseis continua aumentando. Aliás, explodiu, né? A gente continua aumentando o consumo de matérias-primas renováveis, o consumo de combustíveis renováveis, mas não na mesma velocidade. Então, é uma equação difícil. É complexo. Complexo, né? Não existe uma alternativa em quantidade, em custo, competitividade, para substituir os combustíveis fósseis. Então, se as pessoas falam em desfossilizar, vai demorar anos, porque não tem alternativa em quantidade e em competitividade hoje disponível. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar no médio e longo prazo. Hoje não tem. Bom, falando um pouquinho de essência do Lacerda, o que você não abre mão como líder? Dos meus valores, né? Eu acho que são coisas muito básicas que você não pode abrir mão, né? Dos nossos valores, princípios, honestidade, franqueza, transparência. E isso são conceitos, mais do que conceitos, isso é básico, tem que ser básico no ser humano. E isso faz uma diferença tremenda. Posso falar por mim, e são coisas que eu não negocio. Ô Lacerda, o que sustenta decisões difíceis? Coragem. Coragem às vezes, viu? Falei o que não devia falar, pronto. E coragem, porque às vezes, você tem que ter muita coragem às vezes. Uma decisão difícil você tem, porque você faz escolhas, Ricardo. Eu acho que eu não tomo decisões, eu faço escolhas, é diferente. Tomar decisão é uma coisa. Você fazer escolhas baseada em alternativas que são postas a você é diferente. E aí você tem que ter coragem também. É difícil. Dentro de um rol de alternativas, você faz uma escolha e vai. Tem que confiar muito em Deus também. Porque... Mas você é um cara abençoado. Se tivesse que simplificar tudo, o que realmente importa? O que importa é você estar bem com a sua família, com os amigos, é você estar bem consigo mesmo, viu? Porque se uma pessoa que está bem, ela reflete o bem. Uma pessoa que não está bem, ainda mais um líder que não está bem, ele transmite isso para a organização, querendo ou não, a organização sente, as pessoas sentem. Então, à medida que uma pessoa está bem, ela irradia aquela energia dentro da organização. E você irradiar uma energia boa dentro de uma organização tem um efeito direto e indireto que as pessoas, às vezes, não enxergam. Verdade. Não enxergam. Eu vejo, eu já presenciei líderes que chegam no escritório, tiveram um dia ruim, por qualquer que seja a circunstância, e as pessoas sentem. Até o bom dia é diferente. É verdade. Até o bom dia é diferente. Ele entra numa reunião diferente e aquilo transmite, aquilo não fica só com aquela pessoa. Aquilo se transmite com o ambiente. Lacerda, queria que você deixasse uma mensagem final, se você quiser comentar alguma coisa sobre a CMPC, alguma última mensagem sua para o pessoal que está nos assistindo. Então, 2 mensagens. A CMPC está mudando o eixo de decisão do Chile para o Brasil. É uma decisão estratégica da família, dos acionistas. O Brasil vai passar a ser a base
industrial da CMPC, hoje ainda é o Chile. E isso é uma mudança grande, uma confiança grande que a empresa traz para o Brasil, para as pessoas do Brasil. Isso vai criar muitas oportunidades para profissionais aqui do Brasil. E isso é no curto prazo. O nosso investimento, como eu disse, é um dos maiores investimentos da iniciativa privada na indústria brasileira. São 27 bilhões de reais. Isso vai mudar a cara da empresa aqui no Brasil. É uma empresa que pouco conhecida, muito pouco conhecida no Brasil, muito conhecida no Chile. Muito conhecida no Chile. Então, essa é a primeira mensagem. E Ricardo, eu tinha tudo para parar de trabalhar. Pois é. Eu tinha tudo para parar de trabalhar. Eu trabalhei praticamente em 2 empresas na minha vida, na Monsanto e quase 20 anos na BASF. E eu tive a escolha de parar de trabalhar e decidi não fazer isso. Decidi não fazer isso e foi a decisão mais acertada, que eu já estou há 2 anos na CMPC e fui muito, muito bem tratado na minha saída, na minha aposentadoria da BASF, com muito respeito, muito, muito, muito. Valorizo muito a empresa e os líderes da empresa na minha saída, na minha aposentadoria. Mas decidi continuar e que seja um exemplo. A gente tem muito a oferecer ainda, mais do que para o mercado de trabalho. A gente tem muito a oferecer para as pessoas que trabalham com a gente, para as novas gerações. Eu estimulo muito para que as pessoas que já passaram dos 60 anos, como eu, estejam no mercado de trabalho contribuindo, colaborando para fazer com que o país se desenvolva, a sociedade se desenvolva, as pessoas se desenvolvam e a gente transforme o Brasil num país melhor, com pessoas com mais oportunidade de trabalho, com mais oportunidade de ter acesso a alimentos, acesso à saúde, acesso à educação. A gente tem uma oportunidade muito grande e eu conclamo a essas pessoas para que realmente abracem esse desafio. A alternativa de ficar em casa de pijama não passou pela minha cabeça. Não seria uma alternativa, definitivamente. Sensacional. Lacerda, foi uma honra te receber aqui. Imagina, muito obrigado. Prazerzão estar aqui com você. Muito obrigado. Valeu. Gente, até a próxima. Valeu, muito obrigado. Valeu.